Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Meio Ambiente e Saúde. Dessa vez nós estamos iniciando o segundo módulo e nós vamos começar com a aula com o tema de esgotamento sanitário. É uma aula bem tranquila essa nossa aula de esgotamento sanitário e vocês vão recobrar alguns termos que nós já utilizamos nas últimas aulas também. Dessa vez nós vamos aprofundar um pouco mais. É uma aula leve, é uma aula tranquila, como eu já falei. Eu espero que vocês tirem bastante proveito. Então vamos lá? Antes de nós sabermos como que funciona o esgotamento sanitário, que é realizado nas cidades, nos municípios, etc., nós temos que relembrar que, para que a água chegue ao nosso consumo, ela precisa passar por uma série de avaliações para se tornar potável, que a gente chama de potabilidade da água, que foi a nossa última aula que nós tivemos. Por que nós precisamos disso, pessoal? Por causa que com a água nós nos alimentamos, nós cozinhamos, tomamos banho, fazemos as nossas necessidades, limpamos ambientes e também nos hidratamos. Então, todas as pessoas têm esse mesmo ciclo pessoal ou particular de se alimentar, se hidratar, se higienizar e etc. Então, isso se torna um ciclo. Porém, toda essa água que nós ingerimos, seja na alimentação, seja a água que nós utilizamos para tomar banho, ao fazer nossas necessidades, água que utilizamos ao cozinhar, ao limpar ambientes, móveis, carros, etc., ela volta de novo para o meio ambiente. Só que ela voltando, tendo em mente esse ciclo, o que acontece com essa água que vai retornar ao meio ambiente? Nós consumimos essa água limpa, potável, e essa água retorna para o ambiente. O que acontece com essa água? Ela retorna para o ambiente na forma de esgoto. Vou escrever aqui para vocês, ó. Esgoto. Ela vai retornar. Porém, esse esgoto, ele não pode simplesmente ficar livre no meio ambiente. Tem todo um preparo para que ele seja tratado para não prejudicar o meio ambiente. Mas tudo vai parar no esgoto. Então, nós entendemos que, assim como nós temos um sistema de abastecimento de água para as cidades, onde eu passo a minha água por várias etapas até ela estar livre para a população, essa mesma população ela tem que ter um sistema de esgotamento, onde esse esgoto é tratado para que ele retorne de uma maneira menos prejudicial para o meio ambiente. Então, da mesma forma que nós temos um sistema de saneamento básico, de potabilidade de água, nós temos que ter um sistema de esgotamento sanitário. Mas para isso nós vamos relembrar o que é o termo esgoto. Esgoto é o despejo proveniente das diversas modalidades ou uso de água e se dá a esse nome. São águas servidas ou águas residuárias e a sua devolução direta ao meio ambiente, especialmente nos corpos de água, pode causar inconvenientes, como problemas ambientais e à saúde das pessoas e dos animais pela transmissão de doenças causadas por germes patogênicos presentes nos dejetos humanos. Então, nós temos o quê? Tudo aquilo que for resto de utilização de água, seja água domiciliar, comercial, industrial, tudo que for o resto dessa água, que for a água suja, ela é retornada em forma de esgoto. Porém, como ela vai ter contato com matéria orgânica, com material fecal e etc., esse esgoto, sem tratamento, em contato com as pessoas, pode causar germes, ser habitado por germes patogênicos que estão presentes nos dejetos humanos. Isso quer dizer o quê? Parasitas, vírus, bactérias que têm a capacidade de causar doença no homem, a partir do momento que eu não tenho um tratamento adequado ou um descarte adequado desse esgoto, ele pode retornar causando problemas de saúde pública para a população. Um exemplo que nós temos, pessoal, nós temos esgoto com restos de excrementos, matérias orgânicas e etc., que serve para
ambiente propício para a propagação de vetores. Vocês lembrem, parasitologia, que vetores é tudo aquilo que transmite algum tipo de doença. Eles transmitem doenças infecciosas do homem para o animal, do animal para o homem, do ambiente e etc. Esses são os vetores. Aqui eu trouxe um exemplo do nosso Aedes aegypti, que ele é transmissor do vírus da dengue. Por que o esgoto ele favorece a transmissão de vetores? Nós aprendemos a vida toda que ele só se reproduz em água limpa, porém ele já consegue se reproduzir em água suja também. Por causa que o esgoto ele deixa a terra, o solo, terrenos, etc., úmido. E os nossos vetores eles precisam sempre de um ambiente com pressão de oxigênio estável, água, umidade, temperatura propícia. Então, eles fornecem um ambiente próprio suficiente para a reprodução de vetores. Também nós temos a reprodução ou a disseminação de doenças, como a febre tifoide causada pela bactéria, nossa Salmonella typhi. Essa febre tifoide, ela causa uma desinteria muito grave no paciente. Sem tratamento ele pode realmente ir a óbito, porque nós sabemos que desinteria, diarreia sem tratamento leva o paciente a um quadro de irritação intestinal, inflamação, iniciação de processo inflamatório e também de desidratação profunda. Então o paciente ele fica muito mal. Isso tudo causado por esgotos, onde as pessoas que contêm, que abrigam, albergam essas bactérias, a nossa salmonela, ela pode despejar isso por meio de fezes ao ambiente e outra pessoa ter contato e desencadear a doença. Também nós temos animais, como ratos. Nós sempre aprendemos que ratos eles vivem no esgoto, assim também como outros tipos de animais. E eles também transmitem doenças, ou seja, o mau tratamento do esgoto, ou então, para ficar melhor para a gente aprender, o mau tratamento, ou então o mau descarte desse esgoto pode gerar um grande problema. Escrevi aqui em cima, ó, de saúde pública. Saúde pública para a população. Por isso que no nosso país nós temos leis que regem o saneamento de esgoto. E falando em leis, galera, nós temos a lei número 11.045, de 5 de janeiro de 2017, que ela vai estabelecer diretrizes nacionais para saneamento básico. Ou seja, todo o meio ambiente, a nossa rede, tanto do meio ambiente como de saúde pública, ela sempre estabelece diretrizes para que nós tenhamos o melhor tipo de saneamento básico e que não prejudique o meio ambiente. Um exemplo de um artigo que diz na lei, o artigo 44, ele traz o licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes gerados no processo de tratamento de água e considerará as etapas de eficiência a fim de alcançar a progressividade dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental em função da capacidade de pagamento dos usuários. Ou seja, ele indica para nós, o artigo 44 dessa lei, que as pessoas elas têm que ter o licenciamento ambiental e o tratamento adequado de esgoto, porém que se encaixe a capacidade de pagar daquela população. E no parágrafo 2, ela diz que a autoridade vai estabelecer metas progressivas para a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários, atenda aos padrões da classe dos corpos hídricos. E também nós temos o artigo 45, que ele diz que a entidade que vai regular tanto as ações de meio ambiente para edificação do ambiente urbano e rede pública de abastecimento de água, ela também vai se inteirar sobre o esgotamento sanitário. E no parágrafo 1 do artigo 45, ele diz que nós temos direito, a população tem direito ao saneamento básico. Porém, na ausência de redes públicas de saneamento, nós temos soluções individuais de abastecimento de água,
também e a destinação final de esgotos sanitários. Por que isso é importante, gente? Porque nem todo ambiente nós temos uma estação de esgoto disponível. O que acontece? Nesses casos, as entidades próprias para tratamento de esgoto, elas liberam que cada morador, seja de zona rural e etc., eles lidem com o próprio esgoto, porém atendendo às normas do Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente. Então, em cidades pequenas, roças, aqui mesmo na nossa região, que nós não temos uma central de abastecimento de esgoto, de tratamento de esgoto, o que acontece? Cada morador ele é responsável pelo descarte adequado do esgoto sem a poluição do meio ambiente. E em países em desenvolvimento, pessoal, nós temos algumas particularidades. Por quê? Porque nós não temos um saneamento de esgoto ou um tratamento de esgoto adequado. Então, igual essa imagem está mostrando aqui, muitas localidades o esgoto ele fica a céu aberto. Então, constata-se que o elevado percentual da população não dispõe de condições sanitárias básicas para o lançamento adequado de seus resíduos e, aliada à deficiência em saúde, a educação em saúde, descartam indiscriminadamente na superfície do solo, com consequente poluição do solo ou a contaminação dos mesmos a águas e águas superficiais e subterrâneas. Então, é uma realidade muito comum aqui no nosso país, que é um país em desenvolvimento. Nós temos esgotos a céu aberto, sem tratamento, que acabam poluindo tanto o solo como os leitos de água também, infelizmente. Só que nós temos que lembrar que nós temos cidades, grandes centros urbanos também, que conforme a população vai crescendo, eu vou tendo um aumento do número de pessoas, eu vou tendo um aumento do consumo de água. E, consequentemente, eu também tenho um aumento do volume de água residuária ou de água residual, formação de esgoto. Então, eu tenho um aumento do número de esgoto. Então, conforme as cidades, os centros vão crescendo, a quantidade de pessoas aumentando em uma determinada localidade, eu tenho um aumento tanto do consumo de água quanto os resíduos que nós liberamos pelo uso dela. E principalmente nesse caso, aumenta também o volume de esgoto. Então nós temos o que, pessoal? Nós temos em muitas cidades uma parcela significativa da população é atendida por redes coletoras que efetuam afastamento de esgoto de proximidades de casa. Ou seja, eu tenho uma residência que produz esgoto, uma empresa, uma indústria que produz esgoto. Em grandes cidades, nós temos empresas também que pegam aquele esgoto e retiram da proximidade das casas para o descarte correto. Porém, nesse caso, nós também não temos qualquer tipo de tratamento para a devolução do meio ambiente. E acaba sendo da mesma maneira, porque se eu pego aquele esgoto, aquele lixo urbano, lixo sanitário urbano, e só afasto das residências, mas não faço o tratamento, eu não tenho utilidade para ele. Ele volta, tem uma devolutiva para o meio ambiente, sem tratamento, então eu gero os mesmos riscos. Porém, ao invés de acarretar riscos para aquela população que produziu aquele dejeto, aquele esgoto, aquele lixo sanitário, eu vou estar levando doenças para outro tipo de população, a minha população mais afastada, a minha população rural. E aí nós temos geração de doenças, poluição de solos, de leitos de água, de rio e etc. Então nós temos o que? Más condições sanitárias para a população, por mais que nós estamos falando de grandes centros, isso acontece muito. Então, a ideia de saneamento de esgoto, de tratamento de esgoto, é que você possa devolver aquele lixo sanitário para o ambiente de uma forma que não seja deletéria para ele. Ou seja, eu tenho que devolver, não vai ser uma água potável novamente, mas vai ser ela com o tratamento com o menor risco à poluição do meio ambiente e também à geração de doenças infecciosas. Por que é importante, pessoal? A disposição final adequada para o esgoto. Por que é importante? Bom, é importante devido a alguns aspectos. Por exemplo, nós temos o aspecto sanitário.
No aspecto sanitário, o destino adequado dos esgotos é essencial para a saúde pública porque ajuda a prevenir doenças relacionadas aos esgotos. E também ele traz meios e soluções para eliminar os focos de contaminação e poluição. Nós temos também aspectos de desenvolvimento socioeconômico, que significa o quê? Os fatores relacionados ao saneamento interferem no aumento da vida média do homem, pela redução de mortalidade em consequência da redução dos casos de doença e também redução de despesas para tratamento de doenças evitáveis. Como que a gente sabe disso, pessoal, no aspecto do desenvolvimento socioeconômico? Hoje, no nosso século XXI, em 2020, a expectativa do homem é de 75, 80 anos de idade. Mas se você lembrar nos séculos passados, século XI, XII, XIII, o homem ele vivia até os 30 anos. Por quê? Porque não tinha uma boa alimentação e etc. Não, eles tinham as melhores alimentações, sem industrializado, não tomavam água muito gelada, era água natural, o consumo de carne eram carnes abatidas logo, não tinham corantes e etc. Então, se for no aspecto de alimentação, eles tinham uma melhor quantidade de alimentos saudáveis do que nós temos hoje. Hoje a gente só come porcaria, para falar a verdade. Então, nós estamos falando no aspecto de esgoto. Por quê? Porque se você vê filmes, lê a história, você vê que nas cidades medievais, eles descartavam os excrementos na rua. Faziam suas fezes na casinha, sua urina e etc. Mas pegava aquele pinico e jogava só pela janela. E aí as pessoas tinham contato com aqueles excrementos e com as doenças. Por isso que nós tivemos peste negra, peste bubônica e etc. Várias pestes do século passado. Por quê? Por causa da má disposição final dos esgotos. Então, com o tratamento de esgoto, além de melhorar a saúde pública, eu também aumento a expectativa média de vida do homem. E eu também tenho o aspecto ambiental. Professora, como assim o aspecto ambiental? No aspecto ambiental, gente, quando nós fazemos o descarte correto desse lixo sanitário, nós vamos evitar algumas coisas. Por exemplo, nós vamos evitar substâncias que exercem ação deletéria nos corpos de água, que significa o que? Aumento de algas, como a gente já viu nas últimas aulas. A vida marítima ela tem uma viabilidade melhor. Nós evitamos também os detergentes que provocam formação de espumas em lugar de maior turbulência de massa líquida. Ou seja, lugares que nós temos volume de esgoto muito alto, detergente nos esgotos causam espuma tóxica. Isso também atinge a vida marítima. Defensivos agrícolas que vão determinar a morte de peixes e de animais que consomem aquela água, peixes que vivem naqueles corpos de água. Inúmeras substâncias orgânicas e inorgânicas podem provocar assoreamento e trazer problemas estéticos desagradáveis para a paisagem. Ou seja, se tem um lugar que tem um rio, um ambiente bonito, o mau descarte do esgoto pode acabar com aquilo. Isso, se for um ponto turístico, etc., pode acabar com a renda daquela localidade, daquelas pessoas que vivem daquilo. E também nós vamos evitar que provoque agravamento de problemas de escassez de água. Porque nós vimos que no nosso mundo nós temos uma quantidade muito grande de água, porém uma quantidade muito pequena de água potável. Se essa água potável que nós temos ficar poluída, inapropriada para o consumo, aí nós não temos água suficiente para a população. E se nós não descartarmos o esgoto corretamente, aí nós poluímos solos, leitos subterrâneos, rios e etc. Então, por que é importante o destino final dos esgotos, o descarte final, o tratamento? Para evitar todo o problema, desde saúde pública, doenças, até mesmo a falta de água. Então, gente, falando sempre do descarte correto do esgoto, nós temos doenças relacionadas a ele. Como assim, professora? Nós já vimos que o homem ele tem contato com muitos germes patogênicos que causam doença. E esses germes, alguns ficam depositados nas fezes e na urina do homem. Então, se eu tenho pessoas doentes
gerando excrementos, fezes, urinas, indo para o esgoto e não tendo um descarte correto, tratamento correto, aí nós temos o aumento de número de doenças para o homem. Quais são as principais doenças? Ancilostomias, ascaridias, amebias, cólera, diarreia infecciosa, disenteria bacilar, esquistossomose, estrongiloidíase, febre tifoide, febre paratifoide, salmonelose, teníase e cisticercose. São só essas professora que nós temos contato? Não, nós temos contato também com algumas doenças virais também, porém essas são as principais. Aí, o que nós temos? Descarte incorreto, consumo de água poluída por esses dejetos e, consequentemente, agregação de doenças. E quais são essas doenças que nós temos? Bom, separei algumas referências em doenças relacionadas pela contaminação de fezes e também medidas de prevenção. Doenças causadas por bactérias. Nós temos febre tifoide, paratifoide, cólera e diarreia aguda. Quais são os agentes patogênicos? Salmonella typhi, paratyphi, Vibrio cholerae 01 e 01139. Nós temos também as bactérias da classe das Shigella, Escherichia coli, Campylobacter e Yersinia enterocolítica, que causam todas essas nossas doenças. Qual é a transmissão delas? A transmissão fecal oral em relação à água, ou seja, uma pessoa defeca, essas fezes ficam no ambiente, elas podem atingir inteiramente os leitos de água, porém, se ela não é descartada, ela fica ali no ambiente, chove, e essas fezes são carreadas para os leitos de água. Esses leitos de águas contaminadas você consome e desenvolve a doença. Então, quais são as medidas de prevenção? Abastecimento de água, implantação ou ampliação do sistema de abastecimento de água, onde eu consigo tratar, que nós já vimos na última aula sobre a potabilidade da água, tratar adequadamente ela para evitar essas doenças. Vírus, quais são os vírus que nós podemos ter? Hepatite A e E e poliomielite e diarreia aguda. Quais são os vírus? Vírus da hepatite A, vírus da poliomielite, vírus Norwalk, o rotavírus, astrovírus, adenovírus e calicivírus. Transmissão da mesma forma, fecal oral. Como que combate? Imunização, ou seja, nós temos a prática de vacinação viral e também melhorar a qualidade e a desinfecção da água. Outras doenças também, protozoários, que causam diarreia e toxoplasmose. Quem é que causa? Entamoeba histolítica, giardia, Cryptosporidium, Balantídeo, coli, toxoplasma. Transmissão também oral fecal. A gente viu muito isso em parasitologia. Como que a gente trata? Medidas de instalação sanitária com manutenção recorrente. Gente, lembrando que alguns desses parasitas, desses protozoários, eles também são atribuídos à má alimentação. Então, nós temos tanto em relação ao leito de água, a infecção, como também má higienização de alimentos. Temos também alguns helmintos, como ascaridias, tricurias, ancilostomias, esquistossomose, teníases e cisticercose. Quem é que causa? Ascaris lumbricoides, tricúrias, ancilostoma duodenale, xistosoma mansoni, tênia solium, tênia saginata e etc. Como que se tem a transmissão oral fecal do solo, contaminação da água e oral fecal também em relação a alimento e ingestão de carne crua ou mal cozida, no caso da nossa cisticercose. Como que a gente trata, gente? Esgotamento sanitário, implantação, ampliação de sistema de saneamento e higienização dos alimentos e também das mãos. Então, o que a gente quer aprender disso, pessoal? Que nós temos diversas doenças graves que, sem tratamento adequado, pode levar o ser humano a óbito, que são relacionadas a fezes em corpos de água, em contaminação de solo. Qual é o público que mais é acometido dessas infecções? Crianças e idosos. Por quê? Porque eu já não tenho um sistema imunológico muito bom. Ah, professora, então adultos têm que ficar tranquilos?
Não, adultos não têm que ficar tranquilos, eles também podem desencadear doenças, porém, o grupo de risco são crianças e idosos. Como que se transmite, então, essas doenças relacionadas ao esgoto? Gente, nós temos objetos de pessoa doente, que ele vai para a água, da água ele pode ir para a ingestão, irrigação ou contato. No solo ele pode ir para as mãos e pés descalços. Nas mãos ele contamina as mãos, também alimentos. Em vetores, como moscas, baratas e etc., a contaminação nós temos do ambiente e também de alimentos. E carne de animais pela ingestão. Então, é assim que a gente se contamina pelas doenças relacionadas ao esgoto. O dejeto do homem vai para... ele é produzido o dejeto do homem e aí a distribuição desse dejeto vai gerar as linhas de transmissão. Como que nós podemos se infeccionar por essas doenças relacionadas a esgoto. Aí nós temos dois grupos de esgotos. Nós temos os esgotos domésticos e também os esgotos industriais. E nós vamos entender eles detalhadamente a partir de agora. O esgoto doméstico ele tem maior quantidade de material orgânico. O número desse esgoto ou a geração desse esgoto ele depende do número de pessoas que são atendidas. Ou seja, se eu tenho uma casa com uma pessoa, o esgoto não tem um volume tão grande. Mas se eu tenho uma residência com 6 pessoas, já aumenta o volume de esgoto. Então, depende do número de pessoas atendidas. A água proveniente de são restos sanitários e domésticos. Sanitários que significam o quê? Excrementos, como fezes e urinas. E domésticos é aquela água que a gente utiliza para limpar carro, limpar casa, limpar quintal, lavar roupa e etc. Pode incluir também efluentes de instalações sanitárias, de estabelecimentos comerciais, empresas e instituições. Então, esse é o meu esgoto doméstico, galera. O esgoto doméstico ele vai ser dividido em águas negras. O que significa água negra? Aquela água que a gente conhece por água suja, bem suja. Onde nós temos a instalação, ela contém fezes e urina. Então, aquela água que contém fezes e urina, eu vou chamar ela de água negra. E temos também a água cinza, que é uma água que não é tão poluída assim, mas ainda é suja. Onde nós temos os resíduos de banhos, lavagens e demais usos domésticos. Então, para ficar bem claro, do meu lixo doméstico, do meu esgoto sanitário doméstico, eu divido ele em águas negras, onde eu tenho presença de excremento humano, como fezes e urinas, e águas cinzas, onde nós temos a presença de água suja, proveniente de lavagem de roupa, carro, casa e etc. Já os esgotos industriais, nós temos uma quantidade diferente. Ele é composto tanto de matéria orgânica como de matéria mineral também. E uma maior quantidade de resíduos sólidos do que o nosso esgoto doméstico. E os resíduos orgânicos da indústria, ele vem da indústria de alimentos, matadouros e outras com predominância da agroindústria. E as águas residuárias procedentes da indústria contêm metal, a parte química e também outros elementos pesados também. Então, a composição do lixo sanitário industrial é diferente do lixo sanitário doméstico. Então, nós precisamos de um tratamento, um descarte bem mais apropriado para esses esgotos industriais. O que é interessante, gente, nesse quadro vermelho aqui é porque nós não devemos permitir, não se deve permitir lançamento in natura do coletor público dos despejos industriais que ofereçam risco à segurança e problema de operação nas redes coletoras, interfira em qualquer sistema de tratamento, obstrua tubulações ou equipamentos, sejam agressivos às tubulações, afetando resistências ou durabilidade de estruturas e tem uma temperatura acima de 45 graus. Então, isso é material do nosso Ministério do Meio Ambiente. Não se pode permitir que essas indústrias despejem de qualquer forma esses esgotos, não só por conter dejetos de matéria orgânica, como por exemplo matadouro e etc., mas também a grande quantidade de minerais que englobam
tanto metais, resíduos químicos e outros tipos de resíduos também. É perigoso para a saúde uma contaminação maior do meio ambiente. O que nós podemos ver disso? Exemplo disso. Barragem de rejeitos. Lembra que aconteceu em Brumadinho alguns anos atrás, que nós tivemos do Vale, que é uma indústria muito grande, ela tinha uma barragem de rejeitos que engenheiros deveriam fazer manutenção para não ultrapassar o volume daquela barragem. O que tinha naquela água reservada ali? Tinha lixo industrial, metais, produtos químicos e etc. Quando aquela barragem ela abriu e foi para o meio ambiente, nós tivemos poluição de solo, poluição de leito de água, de rio, a população ficou muito tempo sem água potável para consumo. Então, nós temos que prestar atenção que a indústria ela tem que ter todo, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, um conceito próprio para descarte do lixo sanitário ou do esgoto que ela produz. E aí nós temos, gente, para nós evitarmos o descarte incorreto, nós temos que ter algumas soluções para descarte de esgoto. Por quê? Porque nós temos que dar uma disposição final adequada para ele, tanto o esgoto doméstico quanto o esgoto industrial. Então, nós temos soluções individuais ou isoladas para isso, descentralizadas e as soluções coletivas para o descarte correto do esgoto. E aí, pessoal, quando nós não temos um esgotamento sanitário próprio, uma empresa que faz esse esgotamento sanitário, nós temos duas alternativas. Nós temos a alternativa individual, que vai ficar sendo responsabilidade daquele morador, e nós temos a alternativa coletiva, que aí fica a responsabilidade da comunidade. E aí, nessa alternativa coletiva, pode haver sistema unitário e um sistema misto e também um sistema separador. O sistema separador ele pode ser dividido em um sistema convencional ou um sistema condominal. Esse fluxograma ele mostra para a gente que quando nós temos todo um aparato estrutural para o descarte correto dos dejetos de esgoto. Não é simplesmente porque nós não temos como descartar o esgoto. Nós temos alternativas para o descarte correto, o manejo correto desse esgoto. O que é o sistema unitário ou combinado? É um sistema que consiste na coleta do transporte de águas pluviais, dos esgotos domésticos, dos eventuais despejos industriais e das águas de infiltração numa única rede de canalizações. Ou seja, chove, as casas e as empresas produzem esgoto, todo esse esgoto vai para uma grande tubulação até ir para a central de tratamento de esgoto. Ou seja, isso se chama sistema unitário, quando eu tenho uma tubulação única para o tratamento de esgoto. Já o sistema misto é quando a rede é projetada para receber o esgoto sanitário e mais uma parcela de águas pluviais. Eles não recebem a mesma encanação. Eu tenho uma encanação para as águas pluviais e uma encanação para o esgoto sanitário. O sistema separador convencional significa que os esgotos sanitários são coletados e transportados em canalização completamente separada daquela que ecoa as águas pluviais. Então, tem a chuva e essa água da chuva vai para uma canalização. E tem os esgotos e esse esgoto vai para outra canalização, indo totalmente para a estação de tratamento e as águas pluviais para o corpo repositor da nossa água. E temos também um sistema separador condominal, que geralmente quando há dificuldade de execução de redes ou ramais domiciliares no sistema convencional de esgoto, proporciona flexibilidade do serviço e também economia na obra. As menores extensões e a profundidade de rede coletora que recebe as ligações e edificações atendidas. Falando ainda do sistema separador de esgoto, onde é que ele é mais utilizado? Do slide anterior. Ele é mais utilizado na nossa rede rural, produtores rurais e etc. Eles fazem uma rede separatória de esgoto, já que não tem a canalização
correta para a sanitarização daquele esgoto. E quais são as características do esgoto, gente? Os esgotos domésticos, as características do esgoto doméstico vai variar qualitativamente e quantitativamente de acordo com o uso da água. Normalmente contém de 99,9% de água e 0,1% de sólidos orgânicos e inorgânicos suspensos e dissolvidos, além de micro-organismos. Essa é a característica do meu esgoto doméstico. E quando nós falamos de excreção, nós temos a ideia de excrementos. Nesse caso aqui, é exatamente isso, as características das excretas, tanto das fezes e das urinas. As fezes vão conter uma grande porcentagem de água, além de matéria orgânica e inorgânica. Nós temos cerca de 20% de matéria orgânica das excretas, enquanto a urina eu tenho 2,5% dessa matéria orgânica. Os micro-organismos eliminados nas fezes humanas são de diversos, sendo que nós temos os coliformes fecais, que englobam as Escherichia coli, Aerobacter aerogenes e Aerobacter cocci, que estão presentes em grande quantidade, podendo atingir 1 bilhão de gramas de fezes. Então, são materiais, organismos biológicos presentes nas fezes que podem causar doenças, por isso que eu preciso de um descarte correto do esgoto, principalmente o esgoto doméstico e o esgoto industrial, de forma geral no caso. E aí, galera, os esgotos domésticos, eles têm algumas características que tem que ficar atento. Teor de matéria sólida, temperatura, odor, calor e turbidez. São esses os aspectos físicos que, quando nós olhamos o esgoto, nós vamos conseguir identificar. Um corpo de água com matéria sólida, uma temperatura adequada, tem odor, é fétido, então nós temos características físicas de um esgoto. E temos também características químicas. Isso significa o quê? Produtos químicos que é presente na água. As características químicas podem ser de matéria orgânica. O que vai ter nesse esgoto que vai ser matéria orgânica de característica química? Proteínas, gorduras, carboidratos, surfactantes, fenóis. Nós vamos ter também presença de nitrogênio, de fósforo e também de matéria inorgânica. Isso vai prover as características químicas do meu esgoto. Então, eu não tenho só as características físicas, eu tenho também as características químicas presentes nele. Por isso que descarte adequado, eu evito poluição de leitos, materiais químicos e inorgânicos também, porque eles também são deletérios para a nossa saúde, para a saúde também dos animais, solo, leito de água e etc. E tem também as características biológicas, que, como a gente já comentou um pouquinho, presença de bactérias anaeróbias e aeróbias, ou seja, bactérias que sobrevivem tanto na presença de oxigênio como sem oxigênio também elas sobrevivem. Então, quando eu tenho uma água contaminada com esgoto, uma água que não tem mais oxigênio necessário para a manutenção de vida, ainda assim eu consigo ter bactérias que sobrevivem a esse ambiente. E também indicadores de poluição que vão indicar se aquela água está contaminada o suficiente, como presença de peixe, presença de algas e etc. E para finalizar, gente, nós temos a Agenda 21. Não sei se vocês já ouviram falar o que é a Agenda 21. A Agenda 21, gente, de uma maneira bem resumida, é um projeto feito pela Organização das Nações Unidas, que eles indicam que os países vão estar envolvidos num programa de sustentabilidade. Ele foi desenvolvido em 1992, nós temos mais de 170 países que assinaram os protocolos da Agenda 21 para promover a sustentabilidade. E aí ela é dividida, a gente pode dividir entre Agenda 21 global e Agenda 21 brasileira, nacional, que a gente se aplica. Ou seja, nós temos uma agenda a nível global de sustentabilidade, como também temos uma Agenda 21 a nível nacional, onde nós temos indicadores de melhora do meio ambiente. Mas nós vamos falar isso com mais calma em sala de aula mais tarde. Gente, foi muito boa a aula de hoje, uma aula bem tranquila, bem leve.
Nossa aula hoje está disponível no Manual de Saneamento da FUNASA, que você já tem no capítulo 170, na página 173, vocês podem ir lá ler depois. E nós vamos nos encontrar mais tarde em ambiente virtual online, ao vivo, para mais explicações. Um bom dia para vocês, bons estudos para vocês e até mais tarde. Tchauzinho.